Tentar dar aqui uma motivação para o estudo de integrais de superfícies para campos de vetores. Campos agora. Eu dei para funções de várias variáveis, só que era um número real. Lá era o cálculo da massa. Aqui vai ser esse cálculo do fluxo. A gente vai conhecer também essas integrais como fluxo. Ah lá, eu vou considerar o fluxo é a quantidade de massa por unidade de tempo. A cada segundo, quanto de massa, quanto de partícula está atravessando uma certa região. Peguei aqui uma unidade de área, tá vendo? Ela é plana, bem bonitinha assim. E aqui desse lado você tem partículas de um fluido. Em cada ponto, isso aqui tá no R3, você tem uma densidade. Tudo bem? As partículas estão tentando atravessar essa membrana de forma bem certinha aqui, tá vendo? Aqui, tá bom? Aqui tem um vetor normal, perpendicular a essa região e a velocidade está passando aqui, ó, as partículas estão passando aqui, paralelas a esse vetor. Há uma velocidade sempre constante v, tá bom? Em cada ponto, uma única velocidade. Beleza? A gente fala que isso aqui é transversal, né? O fluido está passando aqui transversal a esse pedacinho lá da membrana. Tudo bem. O que vai ser o fluxo aí? É a densidade vezes a velocidade aqui, a velocidade que essas partículas estão andando, né? Dependendo, é o tanto de massa que vai a cada segundo, quanto de massa passa desse lado para o de cá. Aí depende da densidade e da velocidade que essas partículas estão se movendo. Tudo bem isso? De novo, as partículas aí estão bonitinhas passando e a velocidade é sempre a mesma, tá bom? Esse é o primeiro caso e o fluxo é isso. Guarda aí. Um segundo caso é que o fluido não tá passando tão bonitinho aqui por essa unidade de área, sabe? Por essa região, esse pedaço de membrana. Ele tá passando meio assim. O vetor velocidade, tá vendo? Ele se parece a curva. Então, é mais ou menos assim. Aqui, esse ainda é o vetor normal a essa região. Então, de novo, velocidade constante, só que agora não tá tão bonitinho, ela não tá atravessando tão bem. Então, o que é o fluxo aí? A componente sobre o vetor n, tá bom? Essa componente aqui, esse valor sobre o vetor v lá, sobre o vetor n, perdão, é esse valor aqui, tudo bem? Então, o fluxo aí é dado pela densidade vezes a velocidade, claro, que está passando aqui, é o quanto vai passar, só que é a componente aqui sobre o vetor. Guarda isso aqui também, guarda aí. Então, o terceiro e último caso, o mais geral. Eu fiz esse desenho que é bidimensional, na verdade. Agora, a minha área não vai ser uma região reta, ela vai ser uma superfície, ela pode ser curva. Por isso que eu desenhei aqui, só que bidimensional. Ela não é retinha aqui e o fluido está passando, como nos outros casos. Ela é torta e o fluido está passando. Então, agora, em cada ponto, a velocidade é diferente. A densidade já era diferente, né? Era uma função densidade. Agora, o fluido não está atravessando uma região plana, mas pode ser curva, uma superfície qualquer. E, de novo, eu quero calcular quanto de massa por unidade de área está passando aí desse fluido. Vou quebrar lá infinitesimalmente a superfície e fazer aquele cálculo anterior, esse daqui, para cada pedacinho infinitesimal. Olha lá, peguei a minha superfície, eu particiono ela no que o livro chama aí de retalho. Em cada retalhinho eu vou aplicar aquela conta anterior. Lá, se fosse uma região reta, os vetores transversais da superfície eram todos iguais, né? Aqui também varia, porque eu tenho um campo normal lá. Em cada ponta é diferente. Só que eu olho infinitesimalmente só esse pedaço. Ele vai se comportar igual ao meu caso anterior. E aí eu vou fazer um somatório disso tudo. Então, o que seria o fluxo total? Já fazendo aquela somatória de rima e tal. Ah lá, de cada pedacinho era a densidade vezes a velocidade
produto escalar com vetor normal, mas em cada ponto, vezes a variação da área, tá certo? Esse vai ser meu fluxo todo, tá vendo? Aquele caso particular, aqui também, como é infinitesimal, isso aqui pode ser muito pequenininho, né? Não é uma área, uma unidade de área. Então, tem que fazer aqui, infinitesimal. Então, esse que dá o fluxo total. Somei esse casinho aqui. Isso aqui não tem unidade 1, entendeu? Pode ser menor. Aí eu tenho que corrigir. Então, aí eu faço esse somatório, aquela conta ali. Tudo bem isso? Aqui, já aproveitando, isso aqui é uma função real. Tudo bem? O produto escalar é uma função real. Se vocês repararem lá com calma do que eu falei sobre integrais de superfície para funções de várias variáveis, isso aí é a integral de superfície dessa função. Tudo bem? Esse vai ser meu fluxo. E eu vou definir isso daí como a integral de superfície de um campo. Muito parecido lá com linha, né? Tinha integral de linha, depois integral de linha do campo. Dependia da integral de linha de uma função escalar, assim, de um produto escalar. Aqui também. Eu defini a integral de superfície para uma função de várias variáveis. E aqui a integral do campo vai depender disso daqui, dessa outra função. Finalmente, vou definir o que é a integral de superfície para campos de vetores. É nessa que eu estou mais interessada, que calcula fluxo. Ah lá, seja F um campo de vetores contínuo e uma superfície parametrizada. Ah lá, com essa orientação, tá bom? Então, a gente define a integral de superfície, tem uma notação. Ah lá, essa seria a notação para a integral de superfície de um campo, só que o S negrito. O que é isso? É a integral de superfície dessa função escalar aqui, ó. Tudo bem? É a integral de superfície dessa função aqui, o campo produto escalar com esse vetor normal, que é o que apareceu aqui, ó. Vou voltar. A definição é esse limite, só que esse limite é a integral, lá, de superfície desse campo escalar. No caso aqui, o meu F é o ρ vezes V, tá bom? Com o vetor normal. A densidade é uma função escalar, esse aqui é um número e esse aqui é um vetor. Aí seria isso. Tudo bem? Tem um jeito de calcular aí inicialmente. Depois a gente vai ter teoremas para calcular essas integrais de superfícies, né? Tal como a gente fez com integral de linha. Mas agora, usando como calcula essa integral de superfície de funções de várias variáveis, eu vou chegar a uma fórmula melhor para a integral de superfície de campo. Ah lá, isso aí, o que era? Uma integral dupla. Olha lá nos vídeos anteriores. Então, eu tenho uma superfície parametrizada e o domínio aqui, ó, do U e V é esse D. Então, essa integral de superfície é a integral dupla, lá do cálculo 2, da função aplicada na parametrização vezes o módulo daquele vetor, daquele produto vetorial. Vou colocar aqui. Tudo bem até aí? Só vi lá como calculava essa integral de superfície, era essa integral dupla. Bem, agora eu vou colocar aí o que significa esse vetor. Tal como lá a integral de linha, tá vendo? Essa parte se cancela. Então, a integral de superfície para campos de vetores fica um pouco mais simplificado. É o produto escalar do campo aplicado na parametrização com esse vetor. Tudo bem isso? Bem parecido com a integral de linha. Essa integral de superfície de campo é uma integral dupla do campo aplicado à parametrização. Aí faz o produto escalar, tá vendo? Aqui é um vetor, esse aqui também é um vetor, aí tem que fazer esse produto escalar. Esse vetor aqui, ele depende de U e V.
Esse aqui, claro, vai depender de U e V. E aí eu vou fazer a integral dupla sobre essa região aqui, aonde está definida a parametrização. Percebe que eu preciso da parametrização mesmo e preciso desse domínio. Fazer esse exemplo aí para não passar em branco. O livro faz outro exemplo, tá bom? Lá com paraboloide, assim, fechado. É bom lá porque cada uma das superfícies aqui separadas tem uma orientação, né? Que ele quer sempre para fora. Dê uma olhada lá. Mas como eu falei, tanto esse exemplo aqui que eu vou dar quanto o outro que o livro trabalha, tem uma forma muito simplificada depois que eu apresentar o teorema do divergente, para calcular essas integrais aí de superfícies de campos de vetores que eu chamo de fluxo. E vai envolver integrais triplas. Bem, mas aí vamos fazer esse primeiro aí. Determine o fluxo de um campo vetorial, desse aqui, que ele dá, através de uma esfera unitária. Quando ele não fala nada assim, ele quer de dentro para fora, com a orientação positiva. Aqui a esfera, como eu falei, é uma superfície fechada, e aí a orientação positiva é quando os vetores aqui estão apontando para fora, tá bom? Então, se não falar nada assim, vocês vão ver na lista de exercício que eventualmente ele fala alguma coisa, quando ele quer o oposto. Bem, se ele quisesse para dentro, né, negativa, tudo bem, não tem problema. É só mudar o sinal, na verdade, tá bom? Vale essa propriedade aqui. Uma superfície orientada ou tem uma orientação n ou menos n, lembra? E aí, se eu considerar menos n, é só multiplicar aqui por menos a mesma integral com a orientação n. Acontecia isso em integral de linha, né? Se eu tivesse uma orientação da curva e eu quisesse o inverso, tudo bem, calcula lá, como você sabe parametrizar, e depois considera o resultado negativo para a integral de linha de campo. Aqui, a esfera, a melhor parametrização é dada pelas coordenadas esféricas, lembra que eu falei? Para parametrizar de uma vez só ela. Então, eu considerei aqui essa parametrização, não sei se vocês lembram, cosseno, seno, φ. O cosseno é o lado das polares e o φ é o ângulo com o eixo z. Seno θ, seno φ e aqui seno φ. O raio aqui é igual a 1, então por isso tá 1 aqui. O θ varia de 0 a 2π e o φ de 0 a π. E aí o fluxo é a integral de superfície, e aí a gente viu, acabou de ver ali, que a integral, aqui eu já usei a notação do θ e do φ, né? A integral dupla dessa função real, produto escalar entre o campo aplicado na parametrização, produto escalar esse vetor aqui, beleza? Tudo bem, então vamos fazer essa conta aqui primeiro, tá? Aqui é esse falso determinante, IJK, derivada com respeito a φ, aqui, ó, cosseno, aqui cosseno também, e aqui menos seno. E com respeito a θ, aqui na segunda linha, menos seno, e esse aqui é constante, né? A derivada parcial. Cosseno, tá aqui, e esse aqui fica. Esse aqui não depende de θ, zero. Então, fazer essa conta aí. Então, fica I vezes esse subdeterminante. Menos J, esse subdeterminante. Já deve ter feito alguma vez aí antes, né? Precisou em algum exemplo. E aqui esse último. Se vocês verem aqui, aparece cosseno ao quadrado, tá vendo? E aqui é menos, né? E seno ao quadrado, que eu vou colocar em evidência, é igual a 1, tá bom? Façam aí com calma. Então, fica cosseno vezes seno, que aparece nos dois termos, tá vendo? Esse aí, esse vetor. O que pode acontecer aí é vocês fazerem o dr θ, produto vetorial dr φ, né? Ao contrário. E aí, o produto vetorial não é comutativo, muda o sinal, porque é esse determinante aqui, quando eu mudo a linha, muda o sinal. Então, nessa hora, se vocês estiverem fazendo, reparar se esse vetor aqui tá para fora mesmo, se é para orientação positiva. Se não tiver, tudo bem, é só considerar negativo depois. Mas, olha lá, esses aqui são números positivos, e aí tentem ver lá para um ponto, sei lá, esse ponto aqui, 1, 0, 0, o que está acontecendo. E aí, esse aqui tá ok, tá apontando para fora. Muito bem, vamos aplicar o campo à parametrização.
Então, fica aqui, ó, repara aqui. Então, Z aqui nessa primeira, tá bom? Aí depois o Y, que é esse termo, e depois o X. Esse vetor. A integral tá aqui, tá vendo? Essa integral de superfície vai ser o campo aplicado à parametrização, produto escalar esse vetor, que é entrada, entrada e soma. Então, é essa entrada vezes essa, tá vendo? Essa vezes essa e essa vezes essa. Tá aqui escrito aqui embaixo. Vou mostrar. Aqui. E aí já montei a integral, tá vendo? Esse aqui, se vocês olharem lá com calma, é aquele produto. Aparece 2 vezes esse termo aqui mesmo. E aí aparece esse termo aqui. É aquele produto escalar, tá bom? Tentem lá olhar com calma essa conta aí. E aí eu já montei a integral. A região lá de integração, o domínio, era o 0 a π, né? O 0 a 2π, perdão. E o φ variável de 0 a π. Resolver essa integral aí. Vou fazer aqui uma vez, né? Bem, uma estratégia aí que o livro faz é quebrar essa integral em 2 aqui. E aí, como r e θ eles não estão relacionados aí, ele separa as integrais assim. Essa daí. E aqui, primeiro eu só quebrei, né? E aqui ele separa. Esse aqui é como uma constante, né? O dθ. Aí ele sai aqui para fora. Vê se vocês concordam. Tudo bem? Escrever como esse produto, só esse termo, né? Bem, e aí, essa integral aqui, só essa daqui, sem tentar resolver essa, tá vendo? Só essa daqui dá seno menos seno, e aí aplicado em 0 e em 2π se anula. Então, essa parte se anula, e essa daqui também eu vou escrever dessa maneira. Bem, essa tem a identidade, né? Padrão aí, meio, aí dá para resolver. E essa daqui é uma substituição, mas antes escreve assim, ó. Aí faz uma substituição, chama isso aqui de u. Tá vendo? A derivada dele tá do lado de fora, vai cancelar. É uma integral de um polinômio, depois volta pro seno e cosseno. Tem lá nas notas. Tentem fazer com calma para resolver. No final das contas, isso aqui dá 4π sobre 3. Mas veja que essa daqui é um pouco chata, né? Tem que lembrar aqui. Essa aqui a gente está mais acostumada, mas tem que trabalhar aí com essas noções. O que eu já vou adiantar, que é o teorema do divergente, ele vai dizer que essa integral de superfície aí, ela coincide com a integral tripla do divergente do campo, assim. Ah lá, esse E aqui é a região sólida, tal que essa superfície aqui delimita. Então, seria a esfera sólida, né? A integral tripla. E o divergente desse campo, não sei se vocês lembram, esse era o campo. O divergente dele, que é as derivadas parciais aqui dá 0, aqui dá 1 e aqui dá 0. Então, essa função aqui é a constante 1. E aí, a integral tripla sobre uma região sólida da função 1 dá o volume. Lembra lá, o volume da esfera é 4π sobre 3 mesmo. Viu? Usando lá para frente o teorema do divergente, essa conta nem vai aparecer essas integrais difíceis. Esse aqui só foi um primeiro exemplo, mas logo adiante tem mais uma aula de Stokes, mas na aula seguinte vou falar um pouco desse teorema e vai facilitar muito calcular essas integrais de superfície. O teorema é para superfícies fechadas e ela dá o fluxo mesmo, no sentido de dentro para fora, tá? Se eu quiser algo diferente, eu vou ter que trabalhar com um sinal ou eventualmente fechar a superfície para ela ser... E depois eu desconto, né? Porque vale isso, essa propriedade de se aqui é C1, C2, S1, S2, vale a integral de superfície, quebra aí em cada uma dessas superfícies. Tudo bem isso aí? Vejam lá o outro exemplo do livro, tentem lá fazer os exercícios, logo eles vão ficar mais facilitados com esse teorema também. Mas tentem experimentar uma vez aí usando a definição, mas depois vai facilitar. Bons estudos, até!